Boa noite, boa noite. Bem, vamos começar mais uma leitura do curso básico de teologia. Eu vou fazer a leitura e vou fazer os temas, o questionário. Lição 1, texto 4. Os pais da igreja e os apologistas. Bom, como vimos anteriormente, as heresias atacaram sem trégua a igreja antiga, já enfraquecida com o impacto da morte dos apóstolos. Surgiram então os chamados pais da igreja e os apologistas, isto é, defensores da fé. Enquanto os pais da igreja escreviam para os cristãos, combatendo a ameaça interna e corrigindo erros doutrinários e combatendo heresias, os apologistas defendiam a fé cristã das falsas acusações externas de ateísmo, canibalismo, incesto e outras atribuições que aos cristãos que eram atribuídas aos cristãos por escritores pagãos, como Celso, por exemplo. A seguir, abordaremos os apologistas mais importantes. Inácio, de 67 a 110. Foi discípulo do apóstolo João e bispo de Antioquia. Foi um ferrenho opositor do gnosticismo. Preso por ocasião da visita do imperador Trajano naquela cidade, foi condenado à morte por recusar a adorar outros deuses. A caminho do martírio, Inácio escreveu 7 cartas, que são alguns dos mais valiosos documentos da igreja antiga. Em suas cartas, se autodenominava o portador de Deus. Ao ser levado a enfrentar as feras, disse com convicção: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Policarpo, de 69 a 156. Era discípulo do apóstolo João. Foi o responsável pela compilação e preservação dos escritos de Inácio. Resistiu firmemente a Marcião, a quem chamou de primogênito de Satanás. Foi martirizado sob o governo de Antônio o Pio. Pápias, de 70 a 155. Também discípulo de João, foi bispo de Hierápolis. Afirmou que o Evangelho de Marcos era baseado nas memórias do apóstolo Pedro e que Mateus escreveu seu evangelho primeiramente em aramaico. Papias
era premillenista em escatologia. Sofreu o martírio em Pergamo, quase ao mesmo tempo em que Policarpo Harley. Não, quase ao mesmo tempo que Policarpo. Harley diz que Inácio e Papias formavam o elo entre a era apostólica e a era posterior. Justino o Mártir, de 100 a 167, foi o principal apologista do século II. Nascido na época da morte do apóstolo João, em Neápolis Antiga, Siquém tornou-se um filósofo, um buscador da verdade, mas frustrou-se nesta busca, até que um senhor lhe mostrou a Bíblia. Então Justino encontrou a paz que tanto procurava. Aqui ó, eu me atrapalhei um pouquinho ó, em Neápolis Antiga Siquém. Tá? Eu vou ler desde o princípio. Ó. Justino o Mártir, vou ler de novo, foi o primeiro apologista do século II, nascido na época da morte do apóstolo João, em Neápolis Antiga Siquém. Tornou-se um filósofo, um buscador da verdade, mas frustrou-se nesta busca, até que um senhor lhe mostrou a Bíblia. Então, Justino encontrou a paz que tanto procurava. Justino escreveu apologias, defesas do cristianismo, ao imperador Antônio Pio, provando que as acusações contra os cristãos eram falsas. Em sua segunda apologia, denunciou a crueldade com que os cristãos eram tratados. Em sua obra monumental, Diálogo com o Judeu Trífo, ele procurou convencer os judeus da messianidade de Jesus. Dignas de nota também são suas obras contra heresias e contra Marcião. Foi decapitado em Roma em razão de sua fé. Irineu de León, de 130 a 200. Foi criado em Esmirna, estudou com Policarpo e Papias. Irineu estava em Galácia, quando o idoso bispo Potino foi barbaramente assassinado, em 177. E Irineu foi convidado para sucedê-lo. Entretanto, sua maior contribuição deu-se no campo da apologenética. Seu livro Contra Heresias foi uma das obras mais importantes do período. Irineu fora também um poderoso adversário dos gnósticos. Foi martirizado, provavelmente em Lyon. Tertuliano, de 160 a 220. Chamado por alguns de pai do cristianismo latino,
Tertuliano nasceu em Cartago, no norte da África. Era filho de um oficial do Império Romano. Tornou-se advogado e professor de oratória. Convertido a Cristo, já na meia-idade, foi um defensor apaixonado da doutrina cristã. Foi o primeiro a usar o termo Trindade. Ao escrever a respeito da divindade, Tertuliano combatia o uso da filosofia como ferramenta para defender o cristianismo. No final de sua vida, juntou-se à seita dos montanistas. Orígenes, de 185 a 254. É chamado por alguns de o homem mais ilustre da Igreja Antiga. Filho do mártir Leônidas, foi discípulo de Clemente de Alexandria e o sucedeu na direção da escola catequética. Foi um dos maiores defensores da organização das Escrituras. Apresentou enormes contribuições ao cristianismo, como sua Hexapala, coleção de várias versões hebraicas e gregas do Antigo Testamento, em 6 colunas. Orígenes foi o autor da primeira teologia sistemática escrita, Primeiros Princípios. A sua obra, a sua produção literária não parou por aí. Sua famosa apologia contra Celso foi fenomenal. Entretanto, infelizmente, Orígenes defendia ideias que destoavam completamente das Escrituras. Entre elas, a transmigração das almas e a restauração final de todos os espíritos. A morte de Cristo como um resgate pago a Satanás. E ainda a negação de sua ressurreição física. No dizer de Gonçalves, em muitos pontos, Orígenes parece ser mais platônico do que cristão. Cipriano de Cartago, de 200 a 258. Foi estudante de retórica. Tornou-se cristão em 245 e foi feito bispo em 247. Cipriano foi grandemente influenciado por Tertuliano. Tinha grande preocupação com a unidade da Igreja. Entretanto, vemos em Cipriano as sementes de perigosas doutrinas errôneas que até hoje são astutamente pregadas em Roma. Eusébio de Cesária, de 265 a 339. Eusébio é reconhecido como pai da história eclesiástica. Lecionou teologia na escola de Cesária e se tornou bispo nesta mesma cidade. Rejeitando o patriarcado de Antioquia, Eusébio foi amigo pessoal e conselheiro do imperador Constantino.
teve lugar de honra ao lado do imperador. No Concílio de Nicéia, onde tomou posição conciliatória, defendia ideias antimelenistas. Entretanto, sua grande contribuição foi sua História Eclesiástica, que é um resumo da trajetória da Igreja desde os tempos apostólicos até 324. Trata-se de uma obra muito importante até os dias de hoje. Jerônimo, de 340 a 420. Considerado por muitos como o mais ilustre dos pais latinos. Jerônimo nasceu numa família cristã, estudou retórica em Roma, viveu muitos anos em Belém, na Terra Santa. Era um dos poucos cristãos da época que sabia hebraico. Traduziu a Bíblia para o latim vulgar, a chamada Vulgata, que mais tarde passou a ser o texto oficial da Igreja Católica Romana. Ambrósio de Milão, de 340 a 397. Filho do governador da Galácia, preparou-se para o serviço público, tornando-se pretor no norte da Itália. Foi feito bispo antes mesmo de seu batismo, em 374. Homem de grande coragem, fez oposição vigorosa aos arianos, bem como resistiu ao imperador Teodósio na questão do massacre dos Tessalonicenses. Influenciou grandemente Agostinho em seus sermões. João Crisóstomo. João Crisóstomo, de 374 a 407. Filho de um oficial romano, estudou retórica. Foi o mais poderoso pregador da Igreja Antiga e o que lhe valeu o apelido de Crisóstomo, ou Boca de Ouro. Suas mensagens tinham como marca a aplicação ética. Chegou a ser patriarca de Constantinopla em 397. Como sua mensagem era reformadora, foi exilado pela imperatriz Eudócia e faleceu no exílio. Bom, Agostinho de Hipona, de 354 a 430. Nascido em Tagaste, na Numídia, Aurélio Agostinho era filho de pai pagão e de mãe cristã. Foi estudante de filosofia em Cartago. E quando jovem foi maniqueu. Agostinho foi um grande teólogo da Igreja Antiga. Confissões, sua autobiografia, fala da juventude desgarrada
e licenciosa. O exemplo de sua mãe piedosa, Mônica, bem como o efeito das poderosas mensagens de Ambrósio, ajudaram a abrir o coração do filósofo. Então, um dia, sentado num jardim em Milão, ouviu vozes de crianças: Tolle lege, tome e leia, tome e leia. Entretanto, entendendo que era voz de Deus, apanhou um pergaminho e leu: Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne, no tocante suas concupiscências. Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Disse Agostinho: não li mais nada, nem me era necessário. No final destas frases, como se uma luz de incerteza tivesse, como uma luz de certeza tivesse entrado em meu coração. Toda a treva foi dividida, toda a treva da dúvida se dissipou. Eu vou ler de novo aqui, tá? Disse Agostinho: não li mais nada, nem me era necessário. No final dessas frases, como se uma luz de certeza tivesse entrado em meu coração. Toda a treva da dúvida se dissipou. Agostinho foi feito bispo de Hipoma em 395, no norte da África, pastoreando a igreja ali até a sua morte em 430, deixando mais de 100 livros escritos, 500 sermões e 200 cartas. A influência de Agostinho. É impossível calcular a extensão da obra de Agostinho. Adolfo Karnak disse que ele foi o homem mais notável que a Igreja já possuiu, entre Paulo o Apóstolo e Lutero. O famoso teólogo B.B. Walfird disse também que todo o desenvolvimento da vida ocidental, em todas as suas fases, foi poderosamente afetado por seu ensino. Os editores de Christian Story afirmam que depois de Jesus e Paulo, Agostinho é a figura que tem mais influência na história do cristianismo. Os ensinos de Agostinho influenciaram profundamente a reforma protestante, principalmente o pensamento de Lutero e Calvino. Os crentes, através dos séculos, têm sido abençoados pela pena de Agostinho. Sua obra, A Doutrina Cristã, é um excelente manual de hermenêutica, onde ele
desenvolve o princípio da analogia da fé, de que nenhum sentido contrário ao sentido geral das Escrituras pode ser extraído de uma passagem isolada. Seu livro sobre Trindade definiu a resposta cristã definitiva sobre esta doutrina bíblica fundamental. Segundo Rodolfo Werken, sua obra A Cidade de Deus dá a Agostinho o direito de ser reputado como grande filósofo que brotou do solo do cristianismo correto. O lado negativo de Agostinho. Agostinho era um grande vulto do cristianismo. No entanto, aprovou e ensinou doutrinas e costumes que causaram danos irreparáveis à sã doutrina do Evangelho. Ensinou que fora da Igreja Católica visível, com seu tradicionalismo e sacramentalismo, não há salvação. Favorecia o asceticismo e o monasticismo. Incrementou a crença nas relíquias idolátricas e a crença no vil purgatório. Muito bem, vamos às questões. Exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro, F para falso. Primeira, a maior contribuição de Irineu foi no campo da apologenética. Apologenética. É verdade, tá? A primeira é verdade. V. Marque V, verdadeira. A segunda, Tertuliano fora chamado por alguns de pai do cristianismo latino. A segunda é V, verdadeira. A terceira, Irineu foi o primeiro a usar o termo trindade. Aqui é falsa. Tá? A terceira, F, falsa. 4. Orígenes foi o autor da primeira teologia sistemática escrita. Primeiros princípios. 4. Verdadeira. Quinta. A obra de Agostinho, A Doutrina Cristã, é um excelente manual de hermenêutica, onde ele desenvolve o princípio da analogia da fé. A quinta é V, verdadeira. Questão 6. 6. Pais da Igreja e apologistas significa defensores da fé? A sexta é V, verdadeira. Pais da Igreja e apologistas significa defensores da fé. 6V, verdadeira. Agora a sétima. Inácio, discípulo do apóstolo João, foi um herege? A 7 é falsa. 7 é falsa. F, falsa. Questão 8. A caminho do martírio, Inácio escreveu 7 cartas, que são alguns dos documentos mais valiosos da Igreja Antiga. 8, verdadeira. 8, marque V, verdadeira. Questão 9. Policarpo era discípulo do apóstolo Paulo
e foi responsável pela rejeição dos escritos de Inácio? 9 é falsa. Marque F, 9 é falsa. Questão 10. Questão 10. Justino foi o principal apologista do século II. Justino, deixa eu ver, Justino foi um grande... Isso aqui eu não respondi ainda. Deixa eu ver aqui. Justino, como é que eu me esqueci de responder isso aqui? Justino. Deve estar respondida. Deixa eu ver. Justino foi V. A questão 10 é V verdadeira. Eu anoto no livro aqui, ó, tá? Justino foi o principal apologista do século II. Então, a questão 10, verdadeira. Obrigado por assistirem a aula. Eu espero que agora, terça-feira, quando nós for para a prova, a gente tire um 100. Deus abençoe a todos.